Aula de hoje, equação fracionária com uma incógnita. Introdução. Equação fracionária com uma incógnita é aquela que possui uma variável fora do radical em seu denominador. Para resolvê-la, devemos excluir o conjunto solução, os valores que anulam o denominador. O que acontece é o seguinte: sempre que nós tivermos uma equação, onde nessa equação, no denominador, nós tivermos uma variável ou incógnita, essa equação se chama equação fracionária. Sendo que essa incógnita que está no denominador, ela não pode vir dentro do radical, ou seja, de uma raiz. Para resolvermos essa equação, vamos ter que excluir do conjunto solução os valores que anulam o denominador. Nesse caso aqui, o valor que anula o denominador, ou seja, o valor que transforma o denominador em zero, é zero. Se nós tivéssemos essa equação aqui, o valor que transforma este denominador em zero é 1, porque 1 menos 1 é 0. Nesse primeiro caso, o conjunto universo não pode incluir o número 0. E já nesse caso aqui, o conjunto universo ele não pode incluir o número 1. Exemplo, página 144, questão 2. Qual é o valor real de x que torna verdadeira a igualdade abaixo? Ou seja, aqui o nosso conjunto universo são os números reais. Só que nós temos que descobrir quais são os valores de x que anulam o denominador. Esses valores terão que ser excluídos do conjunto universo. Depois é só calcular o valor de x, que torna essa equação verdadeira, e o problema está resolvido. Solução. Vamos seguir os seguintes passos. Primeiro passo, determinar o conjunto universo. Bem, nós vimos na questão que o denominador era igual a 1 menos x. Então, 1 menos x tem que ser diferente de zero. Nós então vamos montar essa desigualdade. 1 menos x é diferente de zero. O 1 está positivo no primeiro membro. Então, ele vai vir negativo para o segundo membro. Então, temos que menos x tem que ser diferente de menos 1. Aqui, como a nossa variável x está negativa, nós vamos trocar o sinal de todos os elementos da desigualdade, para que nós tenhamos o valor positivo de x. Então, trocando todos os sinais, vamos ter essa nova desigualdade. X é diferente de 1. Então, agora, nós podemos determinar o nosso conjunto universo. Quem é o nosso conjunto universo? É x pertencente aos reais, ou seja, todos os números reais, tal que x é diferente de 1. Ou seja, qualquer número real pode fazer parte da nossa solução, menos o número 1. Continuando a solução, vamos para o nosso segundo passo, que é determinar a solução do problema. Como é que nós vamos determinar essa solução? Nós tínhamos aqui a nossa equação fracionária. Temos vários denominadores diferentes. Quando temos vários denominadores diferentes, nós temos que encontrar o denominador comum. E como é que nós vamos encontrar o denominador comum? Nós vamos multiplicar todos os termos diferentes dos denominadores. Então, o primeiro denominador é 1 menos x. O segundo denominador é 2. E o terceiro denominador é 1 menos x de novo. Então, quantos denominadores diferentes nós temos?
2, que são os denominadores 2 e 1 menos x. Então, o denominador comum será 2 vezes 1 menos x. Por isso que nós repetimos o denominador 2 vezes 1 menos x. Agora que nós já temos o denominador, vamos determinar o numerador. E como é que nós iremos determinar o numerador? Da mesma maneira que a gente faz com as frações. Vamos pegar o denominador comum, que é 2 vezes 1 menos x, e vamos dividir pelo denominador da fração. Ó, 2 vezes 1 menos x, quanto é que fica? Corta 1 menos x com 1 menos x. Só fica 2. Vamos então multiplicar o 2 pelo numerador da fração. 2 vezes x menos 1 fica 2 vezes x menos 1. O que nós fizemos para a primeira fração, vamos fazer para todas as outras. Agora, ó, 2 vezes 1 menos x dividido por 2, corta 2 com 2. Sobra quem? 1 menos x. Vamos multiplicar 1 menos x pelo numerador da fração. Quanto é 1 vezes 1 menos x? É 1 menos x. Agora, para a terceira fração. 2 vezes 1 menos x dividido por 1 menos x. A gente corta 1 menos x com 1 menos x. Só fica quem? O 2. E quanto é 2 vezes x? É justamente 2x. Ok? Então, agora que a gente já calculou o MMC, que é o denominador comum, agora que a gente já encontrou os numeradores, o que é que a gente vai fazer? Quando nós temos uma equação, como é esta aqui, onde todos os denominadores são iguais, nós podemos simplesmente cortar esses denominadores. E vamos ficar somente com os numeradores, que é esta equação aqui. Vocês podem notar, ó, 2 vezes x menos 1, está aqui, 2 vezes x menos 1. 1 menos x está aqui, 1 menos x. E 2x está aqui também, 2x. Ok? Então, vamos agora trabalhar essa equação. Vamos utilizar a propriedade distributiva. 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 1, menos 2. Nesse segundo membro, não existe nada multiplicando esse parêntese. Então, a gente simplesmente vai tirar os parênteses. Esse 1 menos x que está dentro dos parênteses, ele vai virar 1 menos x fora dos parênteses. E o 2x não tem nada para fazer, é só repetir. Agora, nós temos uma equação bem mais simples de trabalhar. O que é que nós vamos fazer aqui? Se nós percebermos, esse termo aqui, no primeiro membro, ele está somando. E esse termo aqui, no segundo membro, está somando. E eles são iguais. Se eles são iguais, nós podemos fazer a lei do corte. Então, a nossa equação vai ficar somente com menos 2 é igual a 1 menos x. Agora, nós vamos utilizar a propriedade do inverso aditivo para passar a nossa variável, que é o x, para o primeiro membro. Então, vamos lá. Ó, menos x. X está negativo no primeiro membro. Desculpe, no segundo membro. Então, ele vem positivo para o primeiro. Não é verdade? Se o x está negativo no segundo membro, ele vem positivo para o primeiro. Menos 2. O 2 está negativo no primeiro membro. Então, ele vem positivo para o segundo membro. Então, agora nós temos a variável no primeiro membro e os valores numéricos no segundo.
Então, nesse caso, basta a gente fazer a operação do segundo membro e a gente já vai ter a solução da questão. X vai ser igual a 1 mais 2, o que implica que x é igual a 3. Vamos retornar no slide anterior. No slide anterior, nós tínhamos visto que o x tem que ser diferente de 1. Nós encontramos a solução que o x é 3. 3 é diferente de 1? É. Então, essa raiz da equação é a solução do problema. Ele é diferente de 1, então ele atende à condição do conjunto universo. 3 é um número real e é diferente de 1. Então, solução do problema, 3. Exercícios, página 144, questão 5. Determine o conjunto de solução das seguintes equações fracionárias. Aqui nós temos as equações fracionárias, que vocês vão calcular as raízes, e o conjunto universo já foi determinado. O conjunto universo aqui será os reais menos os valores que x não pode admitir, que é 3 e menos 3. Na segunda opção, o conjunto universo será os números reais menos os valores que x não pode admitir, que é 0, 2 e menos 2. Sempre que a gente não disser o conjunto dos números reais, ou melhor, o conjunto universo, ele é o conjunto dos números reais. Fim de aula, por hoje é só.